O episódio continua com Yuki caindo do prédio enquanto seu pai, Yuno, tenta salvá-lo. Mas voltamos a 14 anos no tempo e vemos uma garotinha que foi abandonada ali na Torre Sakurami. A garotinha começa a chorar porque ela passou o dia todinho ali sozinha e seus pais não vieram buscá-la. Quando um garoto mais velho aparece e pergunta se ela está sozinha. Ela disse que sim e depois de explicar a situação toda para ele, ele começa a entender que ela foi abandonada, assim como ele. Então ele decide levá-la com ele para um orfanato. E desde então, ela cria uma grande admiração por ele, então começou a seguir ele por todos os lugares. Mas ele parece ficar incomodado com isso, mandando ela aprender a se virar sozinha. Mas logo ele se arrepende e volta atrás da sua palavra. Os dias se passam e eles começam a se aproximar, se tornando mais íntimos. Ele acabou se tornando um delinquente que arrumava várias brigas, enquanto ela começava a anotar tudo em seu diário do celular. Agora, a garota diz que é grata por tudo que ele já fez por ela. Então ela disse que quer casar com ele, bem ali na Torre Sakurami. Mas como nem tudo são flores, algumas garotas sentem inveja dela porque ela tem um namorado e aprontam uma cilada para ela. E enganada, ela vai até um armazém sozinha. Chegando lá, encontra vários delinquentes que começam a atormentá-la de maneiras que eu não vou falar nesse vídeo. Marcos tenta falar com ela, mas não consegue. Então ele lê uma mensagem que ela mandou para ele e chega até o local. Mas galera, já é tarde demais. E momentos depois, Marco está arrependido pelo que ele fez com os garotos e por ter deixado Mikami sozinha. Ele está prestes a ir de base quando Mikami o abraça. Então, de agora em diante, o casal promete que irão proteger um ao outro. E de volta ao presente, Yuno salva Yuki, que se pergunta por que seu pai o traiu. Os sétimos levam o pai dele como refém, enquanto o casal corre atrás deles planejando derrotá-los. Depois que o diário de Yuki informa que os inimigos irão saltar de paraquedas. Então Mazumi é informado sobre a situação de Yuki na Torre Sakurami, enquanto se pergunta se a oitava jogadora está usando o policial como distração, já que ele falhou em encontrar o servidor do diário da oitava. Então os sétimos jogadores estão no elevador, enquanto Mikami pede para ele se apressar e destruir logo o diário de Yuki e Yuno. E depois de sair do elevador, Yuno já estava esperando por eles, enquanto Yuki fica escondido, deixando todo o trabalho para Yuno resolver. Marco, furioso, parte para cima de Yuno, então eles começam a lutar. Mas Yuno é derrotada. Então Marco pega o diário de Yuno, que informa onde Yuki está escondido. Porém, galera, é o falso diário que ele mesmo criou. Então Yuki aparece jogando um dardo no diário de Mikami, porém não acerta. Mas Yuno aproveita a distração e finaliza Mikami, galera. Enquanto a torre começa a explodir, Yuki reclama da atitude de Yuno, e de repente o pai de Yuki mostra quem ele realmente é. Ele toma o paraquedas da mão da garota e salta, deixando Yuki e Yuno para morrer. Então vemos a mãe de Yuki encontrando seu pai. Ele mente que não sabe de nada sobre Yuki, então eles começam a discutir enquanto seu pai está bem louco com uma faca na mão. Então se prepara que ele pode fazer uma besteira. E para surpresa de todos, Mikami ainda está viva, apesar de estar muito ferida. Yuno usa ela como refém para que o sétimo abra uma passagem para que eles possam escapar. Porém Marco está muito furioso porque Yuki somente usa Yuno para fazer o trabalho sujo, enquanto ele só pensa em si mesmo. Então o sétimo consegue abrir uma passagem, porém ainda não é suficiente e precisa de ajuda. Então Yuki pede ajuda de Yuno e eles conseguem finalmente abrir um buraco maior. Porém isso custou caro para Marco, que foi atingido por uma barra de ferro atravessando seu corpo. E sabendo que é o fim para ele, ele dá o paraquedas para Yuki e Yuno escaparem. Marco se conforta com Mikami em seus braços enquanto tudo explode. Ele lamenta por não conseguir se tornar Deus, mas está feliz por acabar do lado de Mikami. Yuki pede a Yuno para ajudar ele a reatar o casamento dos seus pais, mesmo depois de tudo o que aconteceu entre eles. Mas logo Mazumi aparece e dá uma notícia pesada para Yuki. E adivinha, galera? Isso mesmo. Então voltamos no tempo, quando Yuno vê Yuki com uma cartinha de amor. Ela sabe que ele irá entregar para outra garota, mas em seus pensamentos, Yuno diz que não vai permitir que isso aconteça. E durante a aula, o professor forma duplas para fazer uma atividade. Então Yuki ficará com a representante da classe. Porém Yuno não gostou da ideia. Eles vão até uma loja comprar os materiais necessários para o projeto. Mas enquanto caminham pela rua, um coelho maluco se aproximou e empurra Yuki, afastando os dois. E você já deve saber quem é esse coelho, né?
E é claro que Yuno não vai permitir que eles se tornem amigos. Eles terminam as compras na loja, enquanto o espertinho do Yuki decide comprar uma bebida para eles e assim criar um clima entre ele e a garota. Porém, Yuno atrapalha mais uma vez, enquanto ele fica louco com isso. Yuki decide ir ao banheiro porque está muito apertado e quando voltar, está decidido a entregar a carta para a garota. E quando a gente pensa que tudo vai dar certo para ele, Yuno aparece de novo, tentando tomar a carta da mão do garoto. Ele percebe que o coelhinho quer a carta e tenta fugir, mas a sorte muda para Yuki quando Yuno é perseguida pelos seguranças do shopping por causa da sua atitude suspeita. Então Yuki corre igual o Flash e até consegue se declarar para sua crush, mas ele só não esperava que ao tentar entregar a carta, iria levar um toco da garota. Galera, ela não quis saber da carta dele, ela só queria ficar na amizade. E no fim do dia, Yuno volta para casa bem triste. Ela começa a lembrar sobre o que aconteceu com seus pais, que na verdade, eles odiavam muito ela. Yuno não comia suficiente e passava muito tempo trancada em uma pequena jaula. E na tentativa de fazer seus pais sentirem o que ela sentia, a garota acabou passando dos limites e mandou seus pais pro além. Você entendeu, né? E agora ela só pensa em casar com Yuki, que nesse momento está conversando com o deus do espaço-tempo, que fala pro garoto que o seu tempo está acabando e logo o mundo todo será destruído. Mas Yuki ainda pode mudar as coisas se conseguir se tornar o novo deus. O cara de pau do pai dele acaba chegando na casa dele, depois de toda a treta que causou. Yuki desconfia do que ele fez com sua mãe, mas seu pai nega tudo. Então o garoto descobre que ele penhorou algo no lugar de sua dívida, e dessa forma ele precisa descobrir o que é. E no dia seguinte, o policial descobriu mais detalhes sobre os esqueletos dos pais de Yuno, mas ele pergunta pra garota sobre quem é o terceiro esqueleto, mas ela sai e não responde. Yuki segue seu pai e descobre que tudo o que ele queria era ser perdoado pelos seus erros. Ele pegou de volta o telescópio na loja de penhores e esperava consertar as coisas com Yuki depois de pagar sua pena na cadeia. Mas de repente, alguém desconhecido aparece e finaliza seu pai. Yuki está furioso enquanto lembra das palavras de Murumuru, que ele poderia fazer o que quiser, se tornando o novo deus. Então ele está prestes a ser atacado por outro cara, mas o garoto finalmente cria coragem e usa seu diário para derrotar os caras com a ajuda de sua namorada Yuno. Agora, ele está decidido a derrotar todos os outros portadores de diário e se tornar o deus e trazer seus pais de volta. E apontando uma faca para Yuno, diz que agora ela também é um inimigo, mas Yuno diz que está do seu lado e que Yuki é seu futuro. Dias depois, está acontecendo uma audiência com o prefeito da cidade sobre a possibilidade de fechar o orfanato da casa da mamãe. O prefeito iludiu tão bem a galera com suas palavras e emoções falsas que todos votaram a favor de fechar o orfanato e separar as crianças que vivem lá. Todos estão reunidos no mundo do deus do tempo, porém o 10º jogador sugere que o deus mude as regras e elimine o primeiro e o segundo jogador, que no caso são Yuki e Yuno, já que faz 5 dias que eles não aparecem na reunião dos jogadores. O deus decide fazer isso, mas nessa hora, Yuki aparece abraçado com Yuno. Ele beija a garota e, cheio de confiança agora, diz que será o novo deus e ainda revela saber o plano do manipulador prefeito, que é o 11º jogador. Então Deus decide revelar a identidade de todos. O prefeito, preocupado, pergunta como Yuki sabe tanto a respeito dele e do seu plano. O garoto revela que passou os últimos dias coletando informações na prefeitura, enquanto a 8ª jogadora não gostou nada do que ouviu. Será que vai ter treta? Agora o casal está em casa e tudo o que Yuki fez foi seguir o script que tinha preparado com Yuno, enquanto Yuno revela que o verdadeiro plano do prefeito era roubar o diário da 8ª, mas não sabe muito além disso. E de repente Yuno pula em cima do garoto e pede para que ele derrote todos os portadores de diários, inclusive ela, se torne Deus e reviva seus pais e, é claro, faça ela feliz. E o garoto concorda com ela, já que ele não tem outra opção, né, galera? E do outro lado, Uryu reporta informações a Mazumi, que o prefeito é o 11º jogador e que Yuki e Yuno querem a cabeça dele também. Mazumi também revela que descobriu que os pais de Yuno eram de família rica e que a garota foi adotada, mas ainda não sabe de quem é o terceiro corpo que foi encontrado com seus pais. Yuki uniu forças com a 8ª jogadora, que tem a habilidade do diário servidor, fazendo com que todos do orfanato sejam portadores de diário também. Então o garoto usará seu diário do acaso para atrasar o 11º. E no momento combinado, vai liberar um gás e todos atacarão juntos. Mas primeiro, ele faz uma pausa para um lanchinho, enquanto um
um garoto órfão, explica Kikamado, a 8ª jogadora, tem um bom coração, então decidiram torná-la um deus. Enfim, o ataque começa, mas o prefeito se preparou bem contra a 8ª, e usando uma tecnologia escondida no seu carro, ele anula a conexão dos portadores com o servidor da 8ª. Porém, ninguém esperava que Yuki caiu na armadilha do 11º de propósito. Além disso, ele também traiu a 8ª, pois na verdade planejou finalizá-la primeiro, já que seria mais fácil. Em seguida, a 8ª conseguiu fugir com o 11º, enquanto Yuki e Yuno pegam um carro na estrada e vão atrás deles. Yuno está preocupada que algo de ruim possa acontecer, mas Yuki pega sua mão e diz que sempre estará do lado dela. A perseguição continua, então Yuno tenta atirar no carro e pará-los, mas o 11º possui o diário do observador e consegue prever tudo o que acontece ao seu redor, assim como Yuki. Então os carros colidem e caem da ponte na estrada de baixo. O casal está no comando do jogo agora, se não fosse por seus próprios aliados que chegam nesse momento atrapalhando seus planos. Então a Nona veio do laboratório com Axie e joga uma caixinha para Yuki, e dentro contém o cordão umbilical de Yuno que foi pego no orfanato, que também foi usado para fazer o teste de DNA com o terceiro corpo encontrado de seus pais. E adivinha, galera, Axie revela que aquele é o corpo da verdadeira Yuno, supondo que a garota do lado de Yuki é uma impostora. Yuno tá suando frio, galera, e nega que isso seja verdade, enquanto Yuki, assustado, se afasta dela. Galera, o próximo episódio promete, e para não perder quando eu postar, deixa o like e se inscreve no canal, e agora escolha o próximo vídeo top aí na tela e eu te vejo lá.